Então, falando sobre a nossa capacidade de se sentir bem no nosso dia. Primeiro, é claro que a gente sempre quer se sentir bem, o mais possível, isso faz parte da natureza humana. Assim como faz parte da natureza humana nem sempre estar bem. E eu acho que isso já é um grande primeiro passo, que é a gente aceitar a realidade de que nem sempre a gente vai estar se sentindo do jeito que a gente queria. Isso não significa que a gente devia mudar, porque uma das coisas que dificulta a nossa vida é a expectativa de que se a gente não estiver feliz, a gente tem que estar tentando ser feliz. E às vezes se sentir mal, ou se sentir triste, ou enfim, aceitar o sofrimento também faz parte do próprio processo de vivenciar as coisas que a gente tem que vivenciar. Então, dito isso, é claro que se tiver a opção da gente lidar com as coisas sem ser levados por um sofrimento, sempre vai ser melhor. E os estímulos na nossa mente influenciam como a gente se sente. Então, isso é até uma coisa que tem um ramo da psicologia chamado cognitivo-comportamental, que trabalha com a relação entre os nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas ações, porque todas essas coisas umas influenciam as outras. E aí tem algumas técnicas de como pensar coisas que vão te fazer sentir de certas formas e tudo mais. Então é muito importante a gente aprender a observar como a gente se sente e o que interferiu, o que levou a gente a estar se sentindo dessa maneira. Porque estímulos externos influenciam, por exemplo, onde a gente está, se a gente está num ambiente natural, se a gente está num ambiente interno, corporativo, se a gente está num ambiente que nos agrada ou desagrada, as interações que a gente tem com as pessoas, as notícias, tudo isso vai influenciando de uma forma positiva ou negativa. Isso também alimenta um tipo de ciclo vicioso, um ciclo que gera a si mesmo, porque se a gente está se sentindo bem, tudo fica mais fácil. As coisas que a gente tem que fazer, a gente consegue fazer com maior facilidade, a gente consegue se conectar mais com os pequenos momentos do nosso dia. E isso vai nos alimentando, vai nos fazendo sentir mais bem ainda. Enquanto se a gente não está se sentindo tão bem assim, isso pode gerar uma certa resistência, um peso. As coisas ficam mais difíceis, a gente fica mais distantes. E à medida que a gente vai tentando fazer as coisas e a gente tem dificuldade para fazer essas coisas, isso tende a alimentar tensão, baixa energia, esse tipo de estado que não nos faz tão bem assim. Então entender esse ciclo do que interfere em como a gente está se sentindo, de como a gente chegou nesse ponto em que a gente está nesse momento, é muito importante. Através da autoobservação a gente consegue entender o que está se passando no nosso contexto interno em relação ao nosso contexto externo. Por isso é importante escolher os estímulos aos quais a gente é exposto. No meu caso, por exemplo, ambientes externos, ambientes com céu aberto, com natureza principalmente, me fazem sentir instantaneamente muito melhor. Sei que muita gente também é assim, muita gente gosta de outros tipos de ambiente, cada pessoa tem uma preferência, tem uma zona de conforto e prazer. Mas a gente conhecer o que nos alimenta é muito importante. Até porque quando a gente fica muito tempo sem se expor aos estímulos que nos alimentam, a gente sente falta. Se eu fico muito tempo sem me expor a uma natureza, isso começa a me fazer falta. E muitas vezes eu nem percebo, estou me sentindo mal, de mau humor, e não vem naturalmente aquela vontade de sair. Mas quando eu saio, eu fico muito melhor. E aí eu percebo que era uma falta de algum tipo de estímulo. Claro, também não estou dizendo que a gente tem que se apegar a certos estímulos de forma que a gente só vai se sentir bem se a gente for exposto a eles, mas é importante se conhecer e saber se alimentar com coisas prazerosas, que é claro que alimentam a nossa conexão com a nossa verdadeira essência. Até porque alimentar a nossa verdadeira essência é algo que alimenta a nossa energia de vida, permite que a gente tenha discernimento. E o discernimento é exatamente o que a gente usa para saber o que está nos influenciando, o que está nos fazendo bem ou mal. E aí, com uma capacidade diminuída de discernir, a gente pode acabar tomando decisões que a gente pode achar que vai nos fazer bem, mas que não vai nos fazer tão bem assim, como eu disse no vídeo anterior, eu acho. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a diferenciar o que nos faz bem, e aí, com a disciplina, a gente pode fazer as coisas que vão nos alimentar e nos fazer bem, mesmo quando a gente tem vontade de fazer outras coisas, que talvez sejam mais fáceis, que exijam menos energia, mas que não vão nos fazer tão bem assim. Porque justamente as coisas geram ciclos viciosos. Então, se a gente está sem energia, sem discernimento, e a gente se deixa levar pela vontade de fazer coisas que não vão nos fazer tão bem assim, isso vai nos deixando cada vez com menos energia e discernimento. E aí a gente fica preso nesses estados repetitivos. Mas se a gente vai treinando essa autoobservação e também a disciplina,
a gente consegue perceber quando a gente está entrando em um ciclo de ações, pensamentos, emoções que não está nos fazendo tão bem assim e usar essa disciplina para mudar um pouquinho de curso com uma ação que vai nos fazer um pouco mais bem. E assim mesmo quando a gente não está se sentindo bem, não está com muita energia, a gente consegue usar o pouco de energia que a gente tem para fazer uma coisa que vai nos gerar um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de discernimento. E aí a gente usa isso para uma próxima ação. E aí ao longo do dia a gente vai mudando pouco a pouco o caminho que a gente está trilhando. E quando a gente vai fazendo esse processo de ir lentamente mudando a direção do ciclo repetitivo ou não tão repetitivo em que a gente está, uma coisa muito importante que a gente precisa é de espaço. O espaço de fazer o que a gente consegue fazer com o que a gente tem no momento. A ideia é não criar uma expectativa do que a gente vai conseguir fazer. Porque se a gente tem já uma resistência a fazer algo que a gente precisa fazer, o que a gente sabe que vai nos fazer bem, e aí além da resistência a gente tem a expectativa de que a gente vai conseguir fazer aquilo imediatamente, fica 2 vezes mais difícil, né? Porque se a gente tem a expectativa de que a gente vai conseguir agir como se a gente estivesse no melhor dia possível, mas a gente não tá tão bem assim, o primeiro obstáculo já vai ter um impacto, porque a gente vai se deparar com a realidade que não tá batendo exatamente com a expectativa que a gente tinha criado. E aí, além de existir a resistência que está existindo naquele momento do dia, vai ter mais o peso da frustração, talvez, de não ter atingido a expectativa que a gente criou em cima disso. A nossa expectativa cria uma pressão, uma tensão, e aí tudo fica mais difícil. Então esse espaço que a gente precisa é a capacidade de fazer o que a gente consegue fazer e de falhar sem se julgar, sem se criticar. Porque a gente faz o que a gente consegue, sem se entregar para uma crença, para um estado mental fatalista, vitimista, de que a gente não consegue fazer nada, de que está tudo completamente fora do nosso alcance, de que esse dia está sendo horrível, a gente está mal. A gente não precisa se entregar tanto assim. Se a gente consegue fazer só um pouquinho, dar só um passo, a gente consegue dar esse um passo, sem expectativa. Se as coisas estão difíceis, então a gente admite que está difícil e acolhe essa dificuldade de braços abertos. A gente acolhe, escolhe um caminho que a gente consiga trilhar agora e aí retorna para esse caminho, um passo por vez. Então, se a gente vai dando um passo por vez contra a direção desse ciclo vicioso negativo que a gente pode ter criado, que a gente se deparou nesse determinado momento, se a gente tem esse espaço, a gente dá um passo por vez, apenas um passo, que alimenta o próximo passo e o próximo, e a partir do momento que a gente vai dando vários passos, isso acaba se tornando natural. Mesmo sendo algo que funciona em pequenos passos, cada um desses passos já é uma ação potencialmente explosiva contra tudo que nos limita. E aí esse pequeno passo, claro, pode ser qualquer coisa que você perceber através do seu autoconhecimento que vai te fazer bem. No meu caso, poderia ser varrer a casa, ou responder alguém que falou comigo e que eu estava enrolando para responder, ou talvez sair, ir para a natureza, ou responder algum e-mail do trabalho, ou escrever um texto, ou escrever um parágrafo, ou uma frase que seja, uma frase, depois a outra. Não tem muito mistério, a gente consegue controlar uma certa parte dos estímulos aos quais a gente se expõe, mesmo os externos, mas principalmente os internos, como a gente lida com as coisas que tem na nossa mente, com as coisas que acontecem, como a gente responde a tudo isso, está no nosso controle até certo ponto. E até certo ponto é tudo que a gente precisa. Então, faça isso, escolha bem seus estímulos, escolha bem como você vai reagir aos estímulos, sejam internos ou internos, e decida, nesse momento, dar um passo apenas. Só o que você conseguir fazer agora.